Olá, meus irmãos, Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do nosso Deus ele possa entrar agora aonde você me ouve, na sua casa, no seu trabalho, talvez no seu automóvel, que Deus ele possa abrir o seu entendimento para que você possa tomar posse da boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus, tá bom? Nesse momento nós vamos te mostrar um erro muito grave que as pessoas têm cometido quando elas vão orar a Deus, quando elas vão ou em casa ou na igreja, onde quer que seja, direcionar a sua oração a Deus. Esse erro, ele é muito grave porque esse tipo de oração Deus não ouve, Deus não responde e tampouco se agrada. Então é importante que você ouça, veja se você está cometendo esse erro e corrija, para que você venha ter a janela dos céus abertas ao seu favor. O que nós vamos ler está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Se você tiver uma caneta aí, eu peço que você anote. E quando terminar o vídeo, você confira lá. E você vai ver que está tudo escrito lá. E Deus ele vai te dar a confirmação. Acompanhe só comigo, olha só o que diz aqui. Sobre a oração é o título. Versículo 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então Jesus ele já começa assim, quando orares, não sejais. Então nós temos que pegar esse exemplo e não fazer isso. Quando ele diz assim, orar nas ruas, orar em pé, é as pessoas que querem se aparecer para os outros. Por isso ele disse, em verdade vos digo que já receberam o vosso galardão. Por isso Jesus disse isso. Então nunca nós temos que direcionar as nossas orações para os outros. Se Deus ele é espírito, então nós não podemos ficar gritando. Eu mesmo, quando eu vou orar, em casa eu procuro me afastar da minha esposa, para você ver o quanto a oração ela é íntima. Então eu procuro ficar sozinho. Se não for possível eu ficar só, eu oro em espírito, porque Deus é espírito. Então eu ligo meus pensamentos com Ele e faço a minha oração, eu apresento a Deus a minha oração. Essa oração agrada a Deus. E quando você estiver na sua casa, você fecha a sua porta, fica a sós com Deus e ora. Você quer ver o que diz mais? Capítulo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Tá vendo? Então Deus ele quer um particular. Aí você pode me perguntar, mas pastor, qual a oração que agrada a Deus? A oração silenciosa. Se você está em um lugar e você tem o desejo de fazer uma oração, você está passando por um momento difícil e você quer falar com Deus, Deus ele ouve os nossos pensamentos como palavras. Deus ele ouve os nossos pensamentos como palavras. Então ali onde você estiver, você dirige os seus pensamentos a Deus e faz a sua oração. A oração em pensamentos. É lógico que se você estiver na igreja, você não vai fazer oração em pensamento, porque a igreja é um lugar feito para orações, não é verdade? Se você estiver em casa também, você não vai fazer esse tipo de oração, porque na sua casa você tem a liberdade de falar, você tem a liberdade de procurar um canto, um lugar, o seu quarto, para você falar com Deus. Então, Jesus disse, mas tu, quando orares, fecha a porta do teu quarto, dirige a tua oração ao teu Pai que está em secreto. Ou seja, Deus ele vê tudo, Ele está te vendo. Então não façamos como os hipócritas. Não façamos como os hipócritas. Que a gente não venha querer chamar a atenção das pessoas, mas sim
a atenção de Deus. Então esse é um erro grave. Se você comete esse erro, corrija. E você vai ver a mudança. Quando você orar, você vai sentir a presença de Deus. Você vai ver que Deus te respondeu. Tá bom? Eu espero muito que esse vídeo ele tenha te ajudado. E quando você for orar a partir de hoje, Deus, ele vai estar te esperando em secreto para te responder. E nunca se esqueça, o prazer de Deus é que você se comunique com Ele. Que você vá até Ele e se comunique. Deus, ele está sempre nos esperando a orar. Tá certo? Agora eu peço, se você não é inscrito no canal, que você se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificações e deixe o like para nos ajudar a propagar essas mensagens aqui no YouTube. Seja também um servo de Deus a multiplicar a pregação do Evangelho para aquelas pessoas que estão precisando, tá bom? Fique aqui um abraço todo especial, que seja um dia abençoado, que tudo dê certo para você, que Deus abençoe sua casa e sua família. Fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus.